Mano, se liga nesse novo anime de comédia, que é literalmente a fusão de Harry Potter com One Punch Man, onde o nosso protagonista vive em um mundo mágico, só que ele não tem magia. Por conta disso, ele treina todos os dias com toneladas de peso e ganha dos bruxos na porrada. Antes de começar, já esmaga o botão de like e vambora. Tudo começa com o nosso protagonista, que é o Mesh, treinando na floresta com mais de 30 toneladas. Bom, não sei se é isso tudo, porém ele é literalmente o filho do Saitama. Por conta que ele não consegue usar magia, ele e o avô dele vivem em uma floresta longe da cidade, porque lá eles só aceitam ficar pessoas que conseguem usar magia, igual os bruxos. Inclusive, toda pessoa que consegue usar magia tem um tipo de marca no rosto parecendo uma cicatriz, bem parecido com a marca do Harry, de Harry Potter. Só que cada pessoa tem um padrão diferente de marca. Então, depois de treinar e deixar os viados da floresta em choque, ele volta pra casa do seu avô, que inclusive ele consegue usar magia, e tava usando magia pra levantar o bolo de chá. Que velho preguiçoso. Só que em vez do Mesh abrir a porta normalmente, o moleque abre a porta quebrando ela. O avô dele fica pistola, e o Mesh fala que não sabia que tinha que abrir a porta pela maçaneta. Então o Mesh diz que vai consertar a porta, mas ele tenta encaixar a porta e quebra mais ainda ela. O velho nem liga mais e ignora. Depois o avô dele pergunta se o Mesh terminou os exercícios, mas o Mesh pergunta porque o avô dele só manda ele treinar o físico. Só que o avô dele tava mantendo em segredo que o Mesh não tinha magia. Então o avô dele decide dar uma saidinha de casa, e na saída ele avisa pro Mesh pra não ir pra cidade sem ele. O Mesh diz que não vai ir, mas adivinha, ele pega uma roupa com capuz e vai pra cidade. Ele entra infiltrado na cidade e percebe que todo mundo usava magia pra fazer coisas que dava pra fazer com a mão, ou seja, todo bruxo é preguiçoso. Então o Mesh vai até uma loja comprar um tipo de pão doce, chamado de profiterole, e daí ele dá umas moedas pro cara da loja. Só que o Mesh é tão forte que as moedas estavam tudo amassada. O cara da loja fica completamente em choque, porque ele nunca tinha visto isso. Só que tem um porém. Por causa do vento, o capuz do Mesh acaba saindo da cabeça dele, e todo mundo da cidade começa a olhar pra ele, com cara de surpreso, e começam a achar estranho, porque o Mesh não tinha cicatriz no rosto. E normalmente, quem não tinha cicatriz no rosto era visto como impuro, e merecia ir de arrasta pra cima. Nisso, um chefe da polícia recebe uma ligação, falando que tem um cara na cidade que não tinha cicatriz no rosto. Enquanto isso, o Mesh andava na cidade de boa, comendo seu doce, e acaba esbarrando em um policial, e deixa a roupa dele toda suja de doce. O policial tava todo bêbado e começa a discutir com o Mesh. O Mesh pergunta se o policial quer o doce, só que o policial pega o doce e taca longe. O policial continua brigando com ele, então o Mesh puxa a roupa dele e com toda a força dele, ele rasga a roupa do policial. Depois chega aquele chefe da polícia. Ele vai até o Mesh, só que o avô do Mesh aparece e leva ele embora. Mas o chefe da polícia pega sua varinha e faz uma magia de pássaro que segue os dois. Então o Mesh e seu avô voltam pra casa e o velho começa a dar bronca no Mesh. O Mesh se desculpa e fala que não vai fazer isso de novo. Como o avô dele gosta muito do Mesh, ele perdoa o moleque. Então o Mesh decide ir treinar e o avô dele acaba deixando ele ir. Só que daí o avô do Mesh olha pra janela e vê que tinha um pássaro mágico. Nisso os policiais chegam na casa destruindo tudo e perguntam onde estava o Mesh. Enquanto isso, o Mesh estava treinando com as 30 toneladas. E quando ele termina, ele decide voltar a treinar. Só que quando ele volta, ele descobre que os policiais estavam dentro da casa do avô dele. Então aquele chefe policial começa a ameaçar o velho, falando pra ele mostrar onde estava o Mesh, porque aquele garoto não tem direito de viver, porque ele não tinha magia. O avô do Mesh não fala nada, e depois de ser jogado longe, ele começa a lembrar do passado, quando ele era criança, e sofria porque não conseguia ser bom usando magia. E ele até tenta se mandar de arrasta pra cima, mas aparece um bebê chorando atrás dele. O bebê era o Mesh, que quando vê o velho fica todo feliz. Então volta pro presente, com o avô do Mesh gritando pro Mesh fugir, e levando um sacode dos policiais. O chefe policial até começa a conjurar um feitiço pra atacar o velho. Só que o Mesh aparece, dando um socão nos caras. O avô do Mesh pergunta por que o Mesh não fugiu, mas o Mesh fala que eles são família. Daí o Mesh fala que vai mandar eles tudo pro colo do capeta. Nisso o policial começa a rir do Mesh e pergunta como ele acha que vai vencer ele, sem nem saber usar magia. Então ele começa a conjurar um feitiço que parecia ser muito poderoso e ataca o Mesh. Explode tudo e não acontece nada, porque o Mesh simplesmente defendeu o feitiço dando um tapinha, deixando o policial em choque sem
acreditar. Mesmo sendo humilhado, o chefe policial continua atacando magia no Mesh. Só que dessa vez o Mesh começa a brincar com ele. Ele simplesmente pega a magia dele e começa a fazer malabarismo, e depois usa pra driblar como se estivesse jogando futebol. Então no fim de tudo, o Mesh pega a varinha do seu avô emprestada no chão e taca no policial, que destrói o escudo mágico dele e faz o policial desistir de lutar contra ele. Então o chefe policial decide fazer um acordo com o Mesh, que se ele se matricular na escola de magia e conseguir ser o melhor aluno da escola, em troca do dinheiro que o Mesh vai ganhar por conta disso, ele vai deixar o avô dele em paz, e que se ele recusar, vão perseguir eles pro resto da vida. O Mesh aceita a proposta, e no final do episódio, ele aparece já na escola de magia, só que ele promete que vai arrebentar o mundo inteiro na porrada. Enfim, galerinha, foi isso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, segue aí nas outras redes sociais, que tá tudo na descrição, e assistem Mashle, muito bom.